Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Eu espero que você tenha começado a assistir esse vídeo com o objetivo de assistir até o final, porque a relevância e a urgência do assunto são muito grandes. E para a gente não perder tempo, vamos direto ao assunto e eu espero ser o mais sucinto possível. Como vocês podem perceber, aqui nós temos um site do Vaticano. E esse site traz uma notícia muito importante. Eu não consegui traduzir por aqui, porque quando a gente traduz, olha o que acontece. Eu clico aqui e aparece o site com várias outras matérias. Mas para isso eu já deixei pronta essa aqui, traduzida pelo Google Tradutor. E aqui eu quero ler com vocês essa matéria de suma importância. Ela é do dia... Deixa eu pegar a data aqui certinho. Ela é do dia 25 de maio, olha. 25 de maio 2020. Papa renova compromisso ecumênico no aniversário de Ut Unum Sint. Isso aqui é uma encíclica, tá? Para quem não sabe, uma encíclica do João Paulo II. Em uma carta que marca o 25º aniversário da encíclica, Marco de João Paulo II, Ut Unum Sint, o Francisco pede um renovado compromisso com o ecumenismo. Vamos ver o que vem dizendo aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Pronto. Francisco recordou o compromisso irrevogável da Igreja à tarefa de ecumenismo no 25º aniversário de João Paulo II, a encíclica Ut Unum Sint. Em uma carta dirigida ao cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, ele observa que Ut Unum Sint foi publicado na solenidade da Ascensão, sob o signo do Espírito Santo, Criador da unidade na diversidade. É no mesmo contexto litúrgico e espiritual, ele diz que agora o comemoramos e o propomos mais uma vez ao povo de Deus. Agora tem uma parte aqui onde ele diz fé e gratidão. O Francisco escreve, neste aniversário agradeço ao Senhor pela jornada que ele nos permitiu viajar como cristãos em busca de plena comunhão. Ele diz que compartilha a impaciência daqueles que gostariam de ver um progresso maior, mas insiste que não devemos faltar em fé e gratidão. Ele destaca o crescimento do conhecimento e estima mútuos entre cristãos separados e o contínuo diálogo teológico e diálogo na caridade. Note que as duas frentes que eles trabalham no ecumenismo, o diálogo teológico e também o diálogo em caridade. Eles fazem campanhas, trabalhos em caridade, em parcerias com várias igrejas, bem como várias formas de cooperação ecumênica na vida cotidiana, como medidas positivas que formam tomadas desde o Segundo Conselho do Vaticano para curar as feridas de séculos e milênios. É isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Medidas que foram tomadas desde o Segundo Conselho do Vaticano, tá? Que na realidade foi o Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano, mais conhecido como Concílio Vaticano II, onde se trabalhou muito naquele concílio para, então, estabelecer a agenda aí do ecumenismo. Esse concílio aconteceu em 1965 e entre 63 e 65, e através dele foram então estabelecidas as bases para se trabalhar o ecumenismo aí nos anos subsequentes. E essa expressão aqui, para curar as feridas de séculos e milênios, daqui a pouco nós vamos ver um texto no Apocalipse que fala justamente sobre a cura da ferida mortal, né? Curar feridas de séculos e milênios. Mas vamos continuar aqui.
Ele também expressa sua gratidão pelo trabalho do Pontifício Conselho para a promoção da unidade dos cristãos e elogia duas iniciativas recentes do concílio: um novo Vademecum ecumênico, guia, né, para os bispos, que será publicado no outono, e o lançamento da revista Acta Ecumênica, projetada para renovar o serviço de informação do dicastério e ajudar todos os que trabalham a serviço da unidade. Agora que a última parte, ele vem falando sobre a unidade, que é um dom do Espírito Santo. Olha que interessante isso aqui. E quando ut unum sint, a encíclica, que eu quero até pegar aqui para vocês, essa encíclica, eu tenho aqui, olha, em minhas mãos, uma encíclica dessa, a ut unum sint, já a estudei toda, e essa daqui também é a Laudato Si, tá? Que é a do atual pontífice aí do romanismo, do catolicismo. Então vamos analisar aqui o que ele vem dizendo sobre essa encíclica. Ecoando ut unum sint, Francisco nos encoraja a ter em mente o progresso já feito em direção à unidade cristã, mas também a percorrer o horizonte e perguntar, com a encíclica ut unum sint, quanta est nobis via, isto é, quanto mais temos que viajar. Ele nos lembra, porém, que a unidade cristã não é principalmente o resultado de nossa atividade, mas um dom do Espírito Santo. Olha que interessante. Essa unidade, ele continua, virá não como um milagre no final da jornada, mas na própria jornada. A unidade ocorre na jornada. O Espírito Santo faz isso na jornada. Precisamos refletir qual é esse Espírito Santo que ele está falando, né? Depois nós vamos aprofundar mais nessa questão. O Francisco conclui sua carta com um convite para pedir o Espírito Santo que guie nossos passos e que todos possam ouvir o chamado para trabalhar pela causa do ecumenismo com vigor renovado. Então aqui ele está dizendo que eles precisam pedir ao Espírito Santo que guie os passos deles. Eles precisam pedir ao Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Que oração pode ser feita também, não só a Deus, o Pai, mas ao Espírito Santo. Será que existe algo que endossa essa prática nas Escrituras? Eu já li a Bíblia de capa a capa, em torno de 20 vezes, e eu nunca vi nenhuma oração sendo feita ao Espírito Santo. Mas, segundo ele, é preciso pedir ao Espírito Santo que guie nossos passos. Será qual é esse Espírito Santo que ele está aqui se referindo? É algo a gente pensar, é algo a se refletir. Mas eu quero ir aqui com vocês para essa outra revista aqui, Crux, que é católica também, tá? Que ela vem falando a mesma coisa. E depois eu quero analisar alguns textos da Bíblia com vocês sobre essas reportagens que estamos lendo. Então nós temos aqui: busca pela unidade dos cristãos está progredindo, diz o Francisco, né? Também do dia 26 de maio, olha, 26 de maio de 2020, Serviço de Notícias Católicas. Então aqui nós temos um abraço aqui entre o Bartolomeu de Constantinopla e o João Paulo II. Vamos aqui para o texto aqui. João Paulo II e o patriarca ecumênico Bartolomeu de Constantinopla se abraçam na varanda da Basílica de São Pedro após 3 dias de reuniões particulares, em 1995. 25 anos atrás, a encíclica de João Paulo II sobre ecumenismo, Ut Unum Sint, colocou o selo de aprovação papal sobre uma mudança na abordagem da Igreja Católica em busca da unidade dos cristãos. Vamos ver então o que vem dizendo aqui essa matéria. Marcando o 25º aniversário da encíclica de João Paulo II sobre a unidade dos cristãos, o Francisco diz que compartilha a saudável impaciência daqueles que pensam
que mais pode e deve ser feito, mas também insistiu que os cristãos devem ser gratos pelo progresso feito, né? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui a tela. Pronto. Muitas medidas foram tomadas nessas décadas para curar as feridas de séculos e milênios, tá vendo? Então, uma outra revista confirmando o que foi dito lá no site do Vaticano. Disse o Francisco em uma carta ao cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Então, muitas medidas foram tomadas nestas décadas. Olha que interessante isso daqui, ó, nestas décadas. Desde o Concílio Vaticano II, como nós vimos no site anterior. Então, de 65 para cá, em todas essas décadas, muitas medidas, ele disse, muitas medidas foram tomadas. Para quê? Para curar as feridas de séculos e milênios. Que feridas foram essas? Que durante séculos e milênios foram causadas entre cristãos. Daqui a pouco vamos entender um pouco melhor. Vamos continuar aqui. A carta foi divulgada pelo Vaticano em 25 de maio, aniversário da encíclica de João Paulo II, em 1995, a Ut Unum Sint. Essa daqui, olha. Que fala sobre o ecumenismo. É uma encíclica que fala sobre o ecumenismo. Ut Unum Sint significa que todos sejam um, né? Que eles possam ser um. Tá aqui, ó. Que eles possam ser um, que é a oração de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17. Na encíclica, John Paul, que é o João Paulo II, né, reafirmou o compromisso irrevogável da Igreja Católica de trabalhar e orar pela unidade dos cristãos. Destacou como os cristãos de todas as denominações, olha isso aqui, ó, todas as denominações já estão unidos na experiência do martírio. Apelou a esforços para promover uma cura de memórias históricas. Olha que interessante aqui, ó. Cura de memórias históricas e perdão mútuo. Pediu a outros cristãos que participassem de um diálogo sobre o ministério do bispo de Roma. Esse nome aqui que a gente não pode falar, né? Porque o nosso Pai é só Deus e não um ser humano. Em um cristianismo unido. E insistiu que o diálogo não é uma negociação, mas um compartilhamento dos dons que Deus deu a cada comunidade. Nos últimos 25 anos, Francisco disse, o conhecimento e a estima mútuos cresceram e ajudaram a superar preconceitos profundamente arraigados, e o diálogo teológico e o diálogo da caridade se desenvolveram, bem como várias formas de cooperação no diálogo da vida, no nível pastoral e cultural. Ele também usou sua carta a Koch para cumprimentar os chefes das igrejas cristãs e todos os nossos irmãos e irmãs de todas as tradições cristãs, que são nossos companheiros nessa jornada. Como os discípulos de Emaús, podemos experimentar a presença do Cristo ressuscitado, que caminha ao nosso lado e nos explica as Escrituras. Escreveu ele. Eu acho que eles não estão entendendo muito bem, né? Estão achando que Jesus está ensinando, mas eles estão ensinando várias coisas contrárias às Escrituras. Mas vamos lá. Que possamos reconhecê-lo no partir do pão enquanto aguardamos o dia em que compartilharemos a mesa eucarística. Então é algo ainda que eles estão esperando poder participar de uma Eucaristia, ou como na linguagem dos evangélicos, uma Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, participar todos juntos. Essa uma das coisas que está faltando, né, para consumar aí esse ecumenismo. Francisco agradeceu aos funcionários do Conselho Pontifício por seu trabalho em nome da Igreja e agradeceu ao Conselho por preparar um vademecum ecumênico para os bispos, que oferecerá conselhos práticos e incentivo aos bispos no cumprimento de sua obrigação de promover a unidade cristã em um nível local, né? Espera-se que o documento seja publicado no outono. No caminho que leva à plena comunhão, é importante ter em mente o progresso já realizado, mas é igualmente importante escanear o horizonte e perguntar, como João Paulo II fez, quanta est nobis via,
quanto mais devemos viajar, diz o Francisco. Ele não respondeu a pergunta, mas Francisco insistiu que a união não é principalmente o resultado de nossa atividade, mas um dom do Espírito Santo. Meditem bem nisso daqui. Ó. Ele diz que a união não é principalmente o resultado de nossa atividade, mas um dom do Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouco alguns versos que vêm falando sobre essa questão de união. Será que a união em todos os aspectos, em todos os âmbitos, é realmente um dom do Espírito Santo? Ou em alguns casos a união ela pode ser para fazer o mal ou para ensinar o erro, enfim. Daqui a pouco veremos. Razão pela qual os cristãos devem orar pelo dom da unidade. Então, com confiança, peçamos ao Espírito Santo, de novo as palavras dele aqui, como nós vimos no site anterior. Olha, peçamos ao Espírito Santo que guie nossos passos e permita que todos ouçam o chamado para trabalhar pela causa do ecumenismo com vigor renovado. Então, segundo ele, precisamos orar ao Espírito Santo. Não orar ao Pai pedindo o Espírito Santo, mas orar diretamente ao Espírito Santo, pedindo que ele guie os passos deles para trabalhar pela causa do ecumenismo com vigor renovado. E a sua última frase é essa aqui, olha. Que o Espírito inspire novos gestos proféticos e fortaleça a caridade fraterna entre todos os discípulos de Cristo, para que o mundo acredite para o louvor cada vez maior de nosso Pai Celestial. Então, está aí essas duas matérias, tá? Que falam sobre esse assunto. Existem outras, mas eu selecionei só essas duas aqui para não tomarmos muito tempo. E agora eu quero ler isso aqui com vocês. Ó. Essa ferida que ele se refere, a cura de feridas de séculos e milênios, essa aqui, olha, para curar a ferida de séculos e milênios, tá? Nada mais é do que o cumprimento disso aqui, Apocalipse 13. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, a cura dessa ferida, nós vamos ler aqui agora no livro Grande Conflito, o que ela representa, tá? Vamos ler aqui o que essa cura representa dentro da história do romanismo, do catolicismo. No capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado. Está vendo? Representa o papado. Que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu santo nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Essa profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se, olha aqui, ó, inquestionavelmente ao papado. Por quê? Porque é o papado que perseguiu os santos, né? Porque é o papado que fala blasfêmias, ou seja, a palavra papa é uma designação que só pode ser emitida, de acordo com Mateus 23, versículo 9, se eu não me engano, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mais ninguém, a nenhum sacerdote terreno, de nenhuma religião. E mais uma série de outras coisas, né? A atribuição a eles de perdoar pecados e uma série de coisas que só são cabíveis a Deus. E aqui o texto continua dizendo, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e diz o profeta João, né? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo
que tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou em 1798. Por que isso? Porque esses 42 meses, que são 1260 dias, cada dia representa um ano no princípio de interpretação profética de tempo. Tá? Cada dia representa um ano nesse princípio profético de interpretação. Então, por isso que 1260 dias são 1260 anos, que foi o período de supremacia papal de 538 até 1798. Por que foi até essa data? Aqui está explicando. Ó. Nessa ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo a predição. Se alguém leva em cativeiro irá. Ele levou muitas pessoas, muitos cristãos, em cativeiro, por serem fiéis às verdades sagradas da palavra de Deus e não aos dogmas católicos. Então, a profecia se cumpriu em 1798, quando o general Berthier, do imperador Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa e o mandou para a masmorra. Então, gente, tá aí a interpretação, tá? A cura da ferida mortal. Vamos ver agora um pouco sobre a unidade. Ele disse que nós devemos orar, né, ao Espírito Santo para sermos unidos. Mas vamos ver o que vem dizendo aqui em 2 João, os versículos 3 em diante aqui, olha. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e no amor. Então aqui só para começar não aparece a terceira pessoa, né? Em várias partes das Escrituras isso aqui se repete. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, os mandamentos do Pai, eles foram pisados pelo catolicismo. Eles derrubaram a lei de Deus. E no catecismo católico, o que eles fizeram? Eles colocaram os mandamentos da lei de Deus de forma diferente do que está na Bíblia. Ou seja, o mandamento que desde o princípio ouvistes. Tá? Eles modificaram isso daí. E aí, o apóstolo João, mesmo que escreveu o Apocalipse, aqui em sua segunda epístola, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, eles não estão confessando que Cristo veio em carne. Isso aqui, em certo aspecto, se aplicou no tempo de João, onde algumas seitas estavam dizendo que Jesus não era um ser de carne e osso, ele era um espírito. Mas isso também se cumpre agora em nossos tempos, nas pessoas daqueles que mantêm uma doutrina, onde diz que Jesus veio com uma carne pura, uma carne imaculada, e não uma carne semelhante à nossa, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então aqui vem dizendo: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E aqui ele não colocou o Espírito. Interessante, né? Por que fica de fora? Sendo que a Bíblia tem várias promessas de nos conceder o Espírito. Na realidade, essas promessas,
elas são promessas referentes ao Espírito como um dom. Porque lá em Atos 2,38, realmente vem dizendo que o Espírito Santo é um dom. O dom do Espírito Santo é outorgado àqueles que recebem o batismo em nome de Jesus Cristo, e não em nome de uma trindade. Você pode consultar isso em Atos 2,38, em Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19, 4 e 5, em várias passagens. Então, o Espírito Santo é um dom, não uma pessoa com a qual nós possamos ter comunhão. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. E aqui ele vem dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tá certo? Então, a união, ela tem que ser, a nossa união, ela tem que ser com quem? A nossa união e a nossa comunhão. Com quem que ela tem que ser? Com esses dois aqui, olha. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a palavra comunhão significa comum união. A comum união dos cristãos, elas precisam ser com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E não com uma trindade, muito menos com o Deus Espírito Santo, ao qual podemos orar a Ele e esperar que Ele nos conceda alguma coisa. Sendo que nós devemos orar ao Pai, pedindo que Ele nos conceda o seu divino Espírito. E principalmente o fruto desse Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vários atributos, né? Que são aí englobados como o fruto do Espírito. Tá ok? Eles falaram lá sobre Espírito, né? Sobre o Espírito Santo. Deixa eu chegar aqui, ó. Aqui, ó. Peçamos com confiança ao Espírito Santo. Então, com confiança, peçamos ao Espírito Santo, que guie nossos passos e permita que todos ouçam o chamado, para trabalhar pela causa do ecumenismo com vigor renovado. Que o Espírito inspire nossos gestos proféticos, fortaleça a caridade fraterna entre todos os discípulos de Cristo. Então, eu quero aqui mostrar para vocês, olha, um verso muito importante. Esse aqui, olha. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Mas que carne é essa que Jesus veio? Porquanto que era impossível, aqui nós estamos em Romanos agora, Romanos 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, olha só, Cristo ele assumiu uma carne em semelhança de pecado. Não foi uma carne santa, não foi uma carne imaculada, mas foi uma carne semelhante à nossa. Ele nunca pecou, nem por pensamento ele abrigou as tentações em seu coração, em sua mente, mas ele veio com uma carne semelhante à nossa. E a Igreja Católica ela diz que Jesus ele nasceu com a carne pura, porque a própria mãe dele também nasceu com a carne pura, imaculada, e assim ele pôde nascer com uma carne santa, uma carne pura. E essa doutrina, aqui vem falando claramente que é uma doutrina do anticristo. Tá? Ele não confessa que Jesus veio em carne. Por quê? Isso tem uma série de implicações para a nossa vida, as quais eu não vou mencionar aqui agora, mas eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, vou deixar aí na descrição do vídeo um link, onde você pode baixar alguns estudos
sobre este assunto. E se você está assistindo em outra plataforma ou se você está assistindo por um arquivo baixado que foi entregue a você ou por outro meio, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail solicitando estudos a respeito deste e de vários outros assuntos, que faremos o possível para atender a todos que entrarem em contato. Eu espero que vocês tenham entendido esse estudo. Eu sei que o tempo é curto para falar, para dar mais detalhes, até a respeito das bestas, a respeito do ecumenismo, a respeito da doutrina de Cristo, a carne que Cristo assumiu, onde existem vários outros textos, mas aqueles que quiserem mais informações podem entrar em contato conosco. Que a graça, a paz, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso e de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos. Amém. E graças a Deus. Do seu irmão em Cristo, Roberto Mateus da Costa.